Olá, sejam muito bem-vindos ao Multi Entrevistas. Aqui neste espaço a gente conversa com lideranças, gestores e empreendedores que fazem a diferença. E no programa de hoje vamos conversar com Felipe Beck, CEO da Beta House. Acertei tudo? Certinho, Márcio. Bacana, Obrigado pelo seja convite. bem-vindo. Nada. Felipe, para quem nunca ouviu falar de Beta House, né, e não sabe o que que é um CEO, não sabe que tem uma jornada antes. A gente sempre começa o programa conhecendo um pouco mais como é que foi a tua trajetória até a posição que tu ocupa hoje. Legal, maravilha. Logicamente a gente traz insights, né? Porque é muito difícil a gente resumir todos os perrengues e também conquistas num tempo curto. Mas eu tive uma trajetória que passou pela Câmara Americana de Comércio. Fui coordenador da Anshan durante minha quase juventude, porque eu tinha 20 e poucos anos. Depois eu tive mandada também pelo mercado financeiro, que foi bastante importante. Eu fui sócio de uma das operações da XP Investimentos, depois tive um escritório de agente autônomo, que acabou se tornando um dos maiores do país. E no momento que eu vendi minha participação no negócio, eu fui para o Vale do Silício para explorar novos modelos de Só negócio. explica o que que é Vale do Silício para quem nunca foi lá. Legal. O Vale do Silício é uma região super interessante, uma região que fica entre São José e São Francisco, na Califórnia, né? Em que no passado tinha muito silício, que é o componente principal do microchip, e que os Estados Unidos, na época da Guerra Fria contra a União Soviética, aportaram muito recurso lá para desenvolver os microchips e também os softwares que fariam com que o homem chegasse primeiro no universo, né? E depois a aposta foi dobrada e depois chegar na Lua. E aquele espaço na Califórnia, então, se desenvolveu como um grande espaço, como um grande ambiente de empreendedorismo, de tecnologia, de conexões, um ambiente acadêmico muito pujante também, com universidades como Stanford, como Berkeley, que fizeram com que os Estados Unidos tivessem a capacidade, então, de chegar na Lua, né? Muito bom. E esse ambiente, então, ele é um ambiente absolutamente recheado de empresas que hoje fazem parte do nosso dia a dia, muitos dos apps que estão nos nossos celulares, né? Como Uber, Spotify, Airbnb e tantos outros, Facebook, Instagram, diversas redes sociais, elas são sediadas lá, né? Por vezes elas iniciaram suas operações em diferentes locais, mas é lá onde é o epicentro dessa economia disruptiva que a gente percebe hoje. Muito bacana. O meu irmão morou lá 6 anos em São Francisco e eu achei interessante que a primeira coisa que ele foi fazer o doutorado e o pós-doutorado dele lá na área de engenharia era entrar embaixo da mesa e testar lá os terremotos, né? Não é uma região tão tranquila, né? Em São Francisco, aquela região da Califórnia, o pessoal precisa estar esperto porque, além de tudo, ainda tem terremotos. Mas ficou 6 anos super bem e falou justamente isso. O que abre a tua mente, o que tu enxerga de possibilidades é impressionante. Mas nessa tua história, tu chegou lá para quê? O que que tu foi buscar lá? Eu cheguei lá para ver novos modelos de negócio. A gente tinha uma ideia muito clara que nós estávamos disruptindo o mercado financeiro através da educação corporativa via XP Investimentos, e eu queria entender o que era o próximo passo. O Brasil estava recebendo uma série de ondas de empresas da nova economia, né, como Uber, Spotify, etc., que estavam redefinindo como diversos setores da economia vinham operando, e eu precisava de fato entender quais seriam os rumos que essa economia nossa levaria e o que existia de oportunidade, né, para empreender dentro desse contexto. E foi muito interessante, Márcio, porque na medida que eu estava lá, e você falou dos terremotos, né? O Elon Musk, que é um grande empreendedor, ele tem ou tinha um projeto que se chama Hyperloop, que é um projeto que conecta cidades através de como se fossem metrôs de altíssima velocidade, né? Uma mistura de metrô com trem de alta velocidade. E um dos principais desafios dessa tecnologia está justamente na capacidade de antiabalo sísmico,
Porque se a gente tem um abalo sísmico com um metrô que anda a 40 por hora é uma coisa, se a gente tem um abalo sísmico com um trem de altíssima velocidade, 400, 500 quilômetros por hora, é um desastre. Então, eu tive a oportunidade de receber alguns empresários, empreendedores brasileiros lá para fazer negócio. Um deles foi o pessoal da Andrade Gutierrez, que estava saindo daquele movimento de Lava Jato e uma nova diretoria tinha sido composta, um pessoal absolutamente técnico que requisitou para que eles pudessem assumir o controle da companhia, que houvesse então uma imersão em todo esse ecossistema de novos negócios, né, que estava acontecendo. E que ano foi isso? Isso foi por volta de 2016. 2016, 2017. E nesse contexto eu recebi então o novo CEO, o então CEO da Andrade Gutierrez e toda a nova diretoria, um pessoal jovem, técnico, sedento por novos modelos de gestão. E um dos acordos que nós fechamos lá foi um processo de transferência anti-abalo sísmico dos túneis da Hyperloop, né? Que fez com que a Andrade Gutierrez então passasse a deter o conhecimento sobre uma tecnologia e passar a ter um nível de competitividade maior se eventualmente os túneis da Hyperloop fossem construídos por eles em algum momento, né? Interessante, cara. E se esse ambiente lá, tu é bem recebido? Não? Tu foi através de alguém? Foi na cara dura? Como que tu abriu esse espaço? Para chegar nos Estados Unidos, tem várias barreiras, a questão da língua, a questão da cultura. Como que tu te adaptou e o que tu trouxe de lá? É interessante que o Vale do Silício, por mais que muitas vezes as pessoas pensam nele mais ou menos como se pensava no Japão há década atrás, um ambiente cheio de robôs e tudo mais, né? O Vale do Silício ele é um ambiente absolutamente receptivo. Ele é o ambiente, a faixa de terra onde mais pessoas falam diferentes idiomas que existem, né? É muito multicultural. As pessoas chegaram lá como imigrantes desde a corrida pelo ouro, então há realmente um sentimento de se ajudar, de empreender, etc. É um ambiente também, né, na Califórnia que foi o berço de movimentos como LGBT, tem também todo esse viés da educação, de novas tecnologias, então ele é, por característica, um ambiente muito aberto, principalmente para quem tem esse viés de novas ideias, de novos horizontes, de pensar diferente, né? Isso a gente percebe desde os movimentos econômicos, mas também sociais que a gente teve lá e ainda vive hoje. Bacana. Então eu cheguei lá através de uma empresa muito amiga, a Startse, né? Muito amiga nossa, que trabalharam comigo na XP Investimentos, muitos dos sócios, e a partir disso eu comecei a fazer uma série de viagens e passar períodos e voltar. E sim, você sabe que um dos projetos que aconteceu lá, em paralelo a esse da Andrade Gutierrez, foi um projeto que hoje acabou sendo um tijolo do que a gente conhece hoje pelo Instituto Caldeira, né? Eu percebi aqueles hubs de inovação, aquelas aceleradoras de empresa como negócios absolutamente fantásticos. Eu queria viver isso aqui no Rio Grande do Sul. Mas chegando aqui eu percebi que haviam alguns movimentos como a Ubratec, a Tecnopuc e outros, mas de fato nada tão parecido com o que havia lá. E aí eu decidi então que esse seria o meu negócio, né? Esse seria realmente o que eu iria me oportunizar a tentar fazer. E é muito interessante que quando eu estava numa das aceleradoras que se chama Plug and Play, eu estava fazendo um vídeo com o meu celular e uma pessoa vem ao meu lado e pergunta: o que você está fazendo aqui? Eu estava stalkeando, né, como o pessoal diz hoje, estava buscando replicar, copiar, aprender com aquele modelo. E essa pessoa, eu perguntei: olha, isso aqui é fantástico, eu quero replicar isso na minha cidade, no Brasil. E eu perguntei quem ele era, e ele falou assim: não, eu sou o fundador aqui e tudo mais. Ele é um iraniano, cuja história é super interessante. Ele embarcou, a situação estava muito complicada social e politicamente no Irã,
Então ele colocou todos os tapetes, porque a família dele era uma grande comerciante de tapetes no Irã, colocou num navio e acabou chegando no Vale do Silício. Para se enturmar, para fazer relacionamento, para se considerar mais próximo da economia americana e da sociedade americana, ele começou a comprar imóveis local, sublocar a partir da venda dos tapetes, né, para empresários que estavam por ali fazer relacionamento. E isso, sem pensar, ele não era um cara que conhecia a tecnologia, acabou se tornando então um dos primeiros ecossistemas de startups. Ele recebeu lá o PayPal, ele recebeu o Facebook, ele recebeu empresas que no final ele entendeu que tinha um potencial gigante de crescimento, e a proposta dele era: eu não vou te pagar, não vou te cobrar aluguel, eu vou te dar algumas ajudas, eu vou te conectar a alguns outros empreendedores e com isso eu fico com uma participação no teu negócio. E ali se criou um modelo de negócio de aceleradoras que acabou propiciando com que ele fizesse grandes negócios e fosse sócio de muitas empresas conhecidas hoje mundialmente. E aí o negócio trocou, né, de tapetes pelo real estate, pelo negócio imobiliário, que na verdade o grande fim era realmente ter participação em negócios disruptivos. Interessante, o cara usou o poder de conexão, o poder de relacionamento, e principalmente é interessante como o mercado se conecta, né? E tem pessoas que são esses agentes que fazem com que tudo funcione. Falou da Anshan, né? Eu tenho um amigão, Zé Renato, que eu tive a oportunidade de acompanhar desde a primeira startup no Rio Grande do Sul, o primeiro, na verdade, unicórnio, né? Não a primeira startup, a primeira que, para quem está em casa, não entende muito a nomenclatura unicórnio, né? É o primeiro a sair de zero acima de $1 bilhão venderam para o Santander. E o que A GetNet, né? A GetNet, exato. E eu tive a oportunidade de acompanhar tudo isso, né? Desde o início, todas as etapas e todos os caminhos que aconteceram quando eles tinham recarga de gás, imagina, tinha recarga de telefone, etc. E eles vieram para competir contra o Visa e o Master, que eram e são, óbvio, duas gigantes, mas uma empresa de Campo Bom, do interior do Rio Grande do Sul, querer bater de frente com duas mega empresas, precisa justamente o que tu falou, de disruptivo, tem que realmente pensar fora da caixa, tem que ter coragem e tem que conseguir enxergar essas conexões. A gente vai entrar mais a fundo e vai começar a entrar daí especificamente na Beta House, só preciso fazer um rápido break para que a gente, né, dê continuidade. Multi Entrevistas vai fazer um rápido intervalo, não saia daí, já voltamos. Estamos de volta com Multi Entrevistas e a gente continua falando com Felipe Beck, CEO da Beta House. Felipe, falamos da tua jornada fora do país, de tudo que tu juntou, né, na tua experiência própria, mais com a experiência de terceiros, e aí tu criou a Beta House. Conta como é que foi essa criação e como é que ela está hoje. Perfeito. Então a Beta House justamente nasceu dessa jornada em que eu buscava implementar o que antes era o Inova Hub, que hoje se tornou o Instituto Caldeira, e conversando com muitos empresários e executivos do mercado sobre fatores como nova economia, sobre transformação digital, sobre novos modelos de gestão, sobre como gerar competitividade dentro de um ambiente que estava tendo um impacto não só de tecnologia, mas de modelo de negócio muito forte. Alguns empresários começaram a me chamar para uma consultoria, para uma revisão do planejamento estratégico, para participar de uma atividade, eventualmente para um treinamento das lideranças. E nesse sentido, a Beta House começou a se configurar. Ela começou com uma eu-presa, né? Era uma empresa de uma pessoa só, que era só eu. E aí, logo na sequência da abertura do negócio, nós ajudamos num trabalho com a estratégia da 99, que assim como você citou a GetNet, se também foi uma das primeiras unicórnios do Brasil. E nesse sentido, a gente hoje, então, se posicionou como uma empresa de consultoria
especializada em estratégia e inovação, né? Gerando, então, movimentos de transformação em negócios, tanto de base tecnológica, mas também em negócios tradicionais que precisam se reinventar. Então, hoje nós temos operação e projetos em 8 estados brasileiros, 4 países, temos uma vertical de educação corporativa que já capacitou mais de 6 mil pessoas e um NPS de 94 que nos... Explica para o pessoal o que é NPS. O NPS é o grau de satisfação do cliente, né? Que eu acho que é hoje uma das principais métricas de como a gente avaliar uma empresa. Muitas vezes no passado a gente olhava se uma empresa era grande ou pequena pelo número de funcionários. E logicamente essa é uma métrica ainda válida, mas talvez aquilo que melhor represente o impacto que a empresa tem para a economia, para a sociedade, para os seus clientes, seja o quanto seus clientes ficam satisfeitos com ela. Exato, e o NPS é basicamente uma pergunta, né? Quem já foi abordado sabe, né? Se tu indicaria essa empresa para outro lugar ou não, e aí tu tem justamente um balizador do feedback. Qual é a equipe hoje? Onde é que ela tem lugar físico? O pessoal é home office? Como é que está o teu time? Legal. Como toda empresa de consultoria, a gente está muito dentro dos clientes. A nossa base fica dentro do Instituto Caldeira, que é um importante ecossistema de inovação, né, aqui do Rio Grande do Sul, e a nossa equipe ela fica volante. Então nós temos uma equipe de marketing, porque nós promovemos muitos eventos, muitos encontros entre empresários e executivos. Nós temos também uma equipe de consultores super forte, logicamente todo o nosso time de back-office, financeiro, etc., né? E eu tenho um sócio que é o Gustavo Pulga, que é uma pessoa absolutamente fantástica, e junto com ele nós temos tratado da estratégia e da inovação de grandes empresas. Mas esse certamente é o grande motivo pelo sucesso da Beta House, digamos assim. Eu sempre acho que o sucesso ele é algo que a gente deve almejar mais ainda, então não digo sucesso como uma linha de chegada, mas por algo que a gente busca, e esse time ele é responsável por isso. Legal. E o que a Beta House faz quando entra numa empresa? Se tu quiser citar algum exemplo de antes e depois. Uma grande empresa ou não, vocês entraram para lá para resolver que problema? Legal. Muito relacionado ao posicionamento estratégico. Como é que a empresa ela tem uma melhor jornada dentro desse ecossistema ou dentro desse contexto de mudanças muito rápidas e muito profundas. Nunca na história da humanidade a mudança ela foi tão rápida e tão profunda. Então, se eu não tenho clareza sobre como eu vou enxergar ou como eu vou entender o mercado daqui a 6 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, como é que eu vou bolar uma estratégia para isso? E é justamente aí que a Beta House transita, na criação de estratégias para cenários de mudanças muito rápidas, muito profundas e com grande imprevisibilidade. Nesse contexto, a gente trabalha com uma série de ferramentas. Eu acabei de voltar agora em outubro da Universidade de Harvard, que eu tive acesso a mais uma série de modelagens, justamente para fazer com que as empresas elas sejam mais antifrágeis, ou seja, para que as empresas possam transitar por esse contexto de mudanças com o mínimo de impacto negativo possível, ao mesmo tempo que elas possam surfar as tendências positivas que eventualmente aparecem para elas. Então essa característica entre antifragilidade e conseguir surfar as tendências positivas é aquilo que a gente prepara as empresas para fazer. Bem legal. E quanto tempo é para vocês conseguirem diagnosticar, arrumar e botar em prática o que vocês estão arrumando lá? Os projetos, eles variam entre pequenos workshops de 1, 2 dias, até projetos que muitas vezes duram muitos anos. Mas por padrão, a gente tem um projeto inicial de 3 meses, em que a gente entra na empresa, faz o diagnóstico, entende os contextos, monta os nossos planos iniciais, e depois a gente tem um processo de aproximadamente 12 meses em que a gente não só acompanha, mas a gente testa e valida uma série de hipóteses, ainda que a gente esteja sempre monitorando as novas tendências, sejam oportunidades ou ameaças do negócio, para a gente poder reagir de uma forma ágil e assertiva, dando o máximo de competitividade possível
aquele negócio. Pô. Então são projetos de aproximadamente 15 meses. Aí, nesses 15 meses, tu tem algum case de melhorar o faturamento, ou engajamento, ou adaptação da empresa? Ela era antes e depois, tu tem isso? Que nem a gente fala, né? Quando tá vendo uma pessoa que está predisposta a emagrecer, tira uma foto antes, uma foto depois, como que foi a jornada? Tu tem isso hoje em algum case? Sim, são mais de 100 empresas atendidas, são mais de 200 consultorias realizadas, então cases é o que não falta, por mais que a gente seja uma empresa ainda jovem, de 6, 7 anos. Mas a gente vem atuando muito no mercado financeiro, no mercado de tecnologia, né? E na indústria. Então, um exemplo que eu posso citar aqui é o Banco DLL. O Banco DLL, Conheço, nós começamos com um projeto de inovação, um banco holandês, né? conheço. Nós começamos com um projeto de inovação. A inovação era a pauta do planejamento estratégico, então nós fomos convidados a tocar o planejamento estratégico. O nosso projeto ele ficou muito bem definido, porque a gente reorganizou muito de como que o Banco da LL iria trabalhar com inovação e transformação digital para ter um melhor sucesso dos clientes. Nós fomos convidados, então, para tocar toda a gestão da estratégia do banco no Chile e na Argentina. E foi a nossa primeira operação cross-border, foi a nossa primeira operação internacional, em que nós tivemos, então, a possibilidade, o privilégio e a responsabilidade de olhar como um banco deveria, então, operar em seus mercados de uma forma, logicamente, customizada àquela determinada situação, porém se utilizando de uma série de novas valias, comportamentos do consumidor, tecnologias, etc. E, logicamente, quando a gente faz essa adequação, que é um processo constante, mas que a gente potencializa, os resultados, logicamente, aparecem não somente no financeiro, não somente nos números, mas também em todo o posicionamento, na relação com o cliente, na quantidade de negócios e tudo mais. Bacana, eu tive a oportunidade de fazer uma convenção do De La Gelande, né, do DLL do banco, e o tema era navegação. E inclusive eles tinham lançado um dos prêmios era navegar num barco de verdade, barco de competição, de cruzeiro, né, daqueles barcos que é uma equipe, se eu não me engano, no mínimo uns 15 a 20 pessoas, e um tripulante era alguém do banco que ia participar justamente dessa experiência. E o tema era todo mundo no mesmo barco e tal. Foi muito bacana isso. E é o tipo da empresa que realmente trabalha a cultura, trabalha essa coisa fora da curva, né? Nem, não dá para levar todo mundo para dentro de um barco, mas quem vivencia a campanha, né, acaba entendendo essa coisa de nenhum vento é favorável quando as velas, né, quando não sabe onde tu quer chegar, né? Então, e mesmo numa época difícil, tem que estar ajustando velas para chegar no momento exato. Trabalhamos também a questão de Amir Klink, que foi bem legal. Tchê, o que vai acontecer no futuro? Se tu pudesse prever alguma coisa, o que tu sente pela Beta House, né, pelas experiências que vocês estão tendo hoje, o que ainda vai acontecer e vocês precisam estar preparados, ou as empresas precisam estar preparadas? Perfeito. Eu acho que essa pergunta ela é impossível de ser respondida além do que significa a palavra imprevisão, né? O imprevisto tende a ser a nossa tendência, né? Ou seja, as mudanças elas serão cada vez mais rápidas, cada vez mais profundas. Se a gente olhar para o aspecto geracional, né? O que era o Millennium, depois a geração Z, depois a geração Y, esses parâmetros eles estão vindo de ciclos, de cadências de tempo cada vez mais reduzidos, ou seja, os comportamentos eles estão se atualizando de uma forma cada vez mais rápida. A tecnologia, logicamente, não precisamos falar sobre isso, ela vem a mudar absolutamente a forma como a gente vive, trabalha, se relaciona. No aspecto político, esse engessamento, vamos dizer assim, que a gente tem em polos faz com que a gente tenha um contexto absolutamente crível de grandes dissonâncias entre pensamentos, que é o que a gente percebe agora.
E, logicamente, isso tende a refletir nos aspectos econômicos, né, e como as empresas operam. Então, a imprevisibilidade é algo que deve nortear o futuro das nossas empresas, justamente por todas as mudanças políticos, econômicos, sociais, tecnológicos, ambientais e legais que a gente deve viver de forma cada vez mais profunda ao passar do tempo. Bacana, não tem como cravar uma previsão a curto, médio e longo prazo, justamente porque está tudo em movimento, né? Mas a Beta House tem o seu planejamento estratégico? Nos últimos 30 segundos, o que vocês estão... Qual é o norte de vocês? Perfeito. É a educação corporativa. Beta House tem uma vertical chamada Beta House Academy, em que a gente, além de prestar consultorias para as empresas, a gente educa as pessoas e os executivos dessa liderança sobre como se capacitar. E fica o convite para o telespectador que eventualmente quiser se preparar, né, para aumentar a sua competitividade, a competitividade do seu negócio para esse contexto de mudanças rápidas e profundas, para nos procurar e assim se capacitar e trazer essas evoluções para o seu negócio. Obrigado, Felipe. Hoje esse episódio fica por aqui, mas lembrando que quem não assistiu ao vivo pode compartilhar, ir lá no nosso canal no YouTube e poder chegar esse conteúdo a quem possa interessar. Muita gente às vezes não está acostumado com os termos que tu utilizou, mas basta dar um Google, basta dar uma procurada, consegue entender o quanto vocês fazem a diferença na vida das empresas. E obviamente empresas não são estruturas só de tijolo, né? São pessoas, e quanto vocês fazem a diferença na vida das pessoas. Obrigado por estar aqui. O Multi Entrevistas fica por aqui hoje e até o próximo programa.